Política na prática. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Política na Prática. Hoje temos connosco Isabel David. Isabel David é professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é secretária executiva da licenciatura e mestrado de Ciência Política, é investigadora no Instituto do Oriente, tem obra publicada, várias publicações em jornais e revistas internacionais, várias distinções de mérito académico e é especialista em assuntos de política turca, sociedade e política portuguesa. Escolhi a professora pelo seu percurso académico, pelos estudos nesta área, e nós hoje vamos falar sobre o crescimento dos populismos e dos extremismos no mundo, na Europa e em Portugal, que ameaçam as democracias. É um privilégio poder tê-la cá, e uma curiosidade que provavelmente quem está a assistir não sabe, é que a professora Isabel David foi minha professora, portanto conheço-a bem e gostava de começar por lhe perguntar se recorda da nossa turma, se recorda de mim enquanto aluno. Bom dia, muito obrigada pelo convite e é um gosto de revê-lo ao fim de 10 anos. Verdade. 10 anos. Tenho recordações, sim, da turma, assim, muito específicas já não tenho, mas lembro-me claramente de vocês, porque eram sempre os alunos que mais falavam, que tinham mais interesse, ou demonstravam mais interesse. É difícil acreditar que já passaram 10 anos, desde que terminaram a licenciatura. Verdade, e é muito giro estarmos aqui a rever hoje. Já não vi a professora precisamente desde a última aula, portanto, muito bom estar aqui a revê-la. Licenciou-se em Relações Internacionais, de seguida concluiu mestrado em Relações Internacionais e, por fim, doutoramento em Ciência Política. Professora, onde é que surge o interesse pelas relações internacionais e depois a especialização em Ciência Política? Ou seja, desde cedo teve interesse pela política? Desde criança que me lembro de ver telejornais, de ver notícias internacionais, gostar de política, gostar de me informar. Portanto, desde pequena também, claro que nasci e cresci num tempo politizado, muito politizado. Ainda nasci nos anos 70, tenho umas memórias ainda de um país que era pobre. Tenho uma ideia ainda de quando o Sá Carneiro morreu, por exemplo, lembro-me de ouvir falar nisso, lembro-me de ouvir falar na descolonização, lembro-me do processo de adesão à então Comunidade Económica Europeia, lembro-me, tenho essa ideia de ver a assinatura do Tratado de Adesão pelo falecido Dr. Mário Soares, Presidente da República. Tenho claramente essas memórias e depois a licenciatura em Relações Internacionais foi um processo natural. Na altura ainda não existia a licenciatura em Ciência Política, portanto Relações Internacionais e o ISCS foram um processo muito natural de um interesse que já era desde sempre pelas relações internacionais, pela política internacional, pela política doméstica, ainda entre 93 e 97. E deixe-me perguntar, sempre se sentiu mais interessada na política nacional ou em assuntos de política internacional? As duas coisas. Sempre gostei das duas coisas. Lembro-me também de ganhar consciência ecológica, ambientalista também na minha infância. Já havia documentários na televisão. A televisão sempre foi muito formativa e para a minha geração não era a internet, não existia ainda como a conhecemos. A televisão era muito formativa e os telejornais, os documentários, toda a conversa da Guerra Fria, tudo isso era muito formativo. Diria que era impossível
saber, falar, comentar sobre essas questões. Ok. Quais é que são as suas causas e quais são aqueles ideais que considera fundamentais numa sociedade? Eu sempre gostei de aprender. Eu só me via a fazer isso na vida, de aprender, fosse o que isso fosse em termos depois. Mas para mim o compromisso é para com a verdade. E é isso também que me guia enquanto académica, é procurar a verdade, desligar-me de preconceitos, tentar alcançar essa verdade onde quer que ela esteja, porque ela está em vários sítios, acho eu, e portanto essa sempre foi a minha ideia, desligar-me de egos, porque para atingir a verdade também não se pode ter egos, e portanto acho que essa é a minha filosofia de vida, uma vida na verdade, um pouco à semelhança daquilo que era o lema de Jan Hus, talvez o primeiro protestante na história da humanidade, viver de acordo com a verdade. Isso depois transformou-se no lema da República Checa, a verdade vence. E esperemos que a verdade continue a vencer num tempo em que nós temos um discurso tão polarizado e muitas vezes com muita manipulação da verdade que nós vemos todos os dias. E pegando nesse mote, gostava de lhe perguntar onde é que acha que surgem os movimentos e os partidos populistas que estão a ameaçar as democracias ocidentais, e neste sentido acrescentar aqui se foi realmente a eleição de Trump em 2017 como presidente dos Estados Unidos que dá esta afirmação a estes movimentos populistas. Bem, temos agora um ressurgimento do populismo, sobretudo desde 2010, sobretudo na Europa, a partir dessa altura, mas temos movimentos anteriores, o populismo, podemos ir ao final do século XIX, aos Estados Unidos, à Rússia, podemos ir aí, mas a figura marcante do populismo, e que continua a ser ainda uma figura marcante da história mundial, foi o Sr. Juan Perón, na Argentina. Ele continua a ser aquilo, o paradigma daquilo que é o populismo, uma plasticidade ideológica, um homem que mobilizava as massas, que se dirigia às massas sem intermediários, nomeadamente, enfim, o partido enquanto veículo para aquilo que é a política, mas a figura do homem. E essa plasticidade ideológica que mistura várias ideologias e que ainda hoje também é uma das marcas do populismo. Ele é claramente a figura, diria-me, primeira do populismo, e com um longo percurso na Argentina, não é? Entre ditadura e democracia, ele é uma figura marcante. Agora, este ressurgimento do populismo a partir de 2010, nomeadamente aqui na Europa Ocidental, e depois com Donald Trump, que é claramente a figura de proa nos Estados Unidos, mas também temos na Índia, Narendra Modi, temos Rodrigo Duterte na Argentina, temos Bolsonaro no Brasil e Lula também. O populismo também na América Latina é também uma característica da política latino-americana. Agora, este surgimento, este despertar, este boom do populismo na Europa a partir de 2010 é um boom que se explica muito, na minha opinião, porque, enfim, há várias explicações e só nesta pergunta podemos estar aqui todo o podcast, mas há várias explicações para o populismo.
E uma delas, e que me parece que é claramente das mais importantes e que eu penso que explica muito aquilo que se passa na Europa, é a crise económica. Foi em 2010, não é, que bateu a sério na Europa, e toda a estratégia que foi escolhida pela Europa para lidar com essa crise económica, os cortes, o declínio, medidas impopulares, o declínio do nível de vida, o impacto é muito grande. E claro que podemos dizer que esse é um processo também anterior, não é? Mas ele materializa-se em 2010. E depois o que acontece também, as estruturas que existiam anteriormente para dar voz a esse descontentamento popular entraram também em declínio na Europa nos últimos, diria, 30 anos. A questão dos sindicatos, por exemplo. Os sindicatos sempre foram estruturas para dar voz às exigências, nomeadamente laborais. A sindicalização na Europa, sobretudo na Europa, enfim, nos países nórdicos, onde ela ainda é obrigatória, em muitos casos, e portanto temos taxas de sindicalização de basicamente 100%, mas na maioria da Europa isso já não acontece. As taxas de sindicalização em Portugal penso que são 7%, em França também por aí. Portanto, são taxas muito marginais e não há estruturas destas que consigam defender adequadamente os direitos dos trabalhadores, não é? Não se pode comparar aquilo que é o poder de sindicatos, onde a sindicalização é obrigatória, com países em que a sindicalização não é obrigatória e é residual. Portanto, obviamente que num sindicato ou vários, não é? Sindicatos que podem mobilizar uma população inteira, mobilizar 7% dos trabalhadores, enfim, não é propriamente... É um nicho, já não é generalista. Sim. Exatamente, portanto não tem poder de mobilização. Depois também os partidos, e nomeadamente em Portugal o Partido Comunista, que canalizava essas exigências no Parlamento, como sabemos, tem vindo a entrar em declínio eleitoral. E portanto também significa que essa voz já não tem a mesma expressão que teve no passado. Portanto essa questão é, e a explicação que é dada pela literatura é de que os partidos populistas preencheram esse vácuo. Se formos ver as várias... a forma como os partidos populistas mobilizam, as exigências que canalizam para o sistema, muitas delas de facto são exigências de uma população que tem um nível de vida mais baixo, que tem menos direitos laborais. Portanto há aí uma clara mobilização deste setor. E os partidos populistas têm feito isso muito bem. É verdade que tivemos aí, há partidos populistas à esquerda e à direita, não é? De direita radical e de esquerda radical. Já tivemos, por exemplo, o Syriza, que foi governo na Grécia. Na Grécia. Tivemos e temos o Podemos em Espanha, mas claro, temos também o La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, em França, mas temos sobretudo partidos populistas de direita radical e cada vez mais expressivos em termos eleitorais. Reparar, uma das bandeiras também de Donald Trump é levar a produção para os Estados Unidos, e eu tenho amigos que fizeram campanha nos Estados Unidos nessa altura, ainda em 2016, portanto a campanha, depois de saber quais eram os candidatos, tenho amigos que fizeram campanha e na área de Chicago, que é a área industrial dos Estados Unidos, por excelência nessa área, aquilo que eles ouviram foi que os trabalhadores, e nomeadamente aqueles no desemprego, quando se falava em Hillary Clinton, eles diziam: ela não tem nada para nos oferecer, ela não fala a nossa linguagem. Donald Trump é o único aqui que fala a nossa linguagem. Nós queremos as fábricas de volta, queremos os nossos empregos de volta,
os empregos não deveriam ter ido para a Ásia. Portanto, tudo o que seja Clinton, o marido dela, é que iniciou essa estratégia de deslocalizar para a Ásia. Portanto, ela é a continuação do marido. E o que eles notaram foi uma rejeição completa desse modelo económico de deslocalização. E, portanto, esse voto claramente das áreas industriais deprimidas foi claramente para Donald Trump. E, aliás, é interessante observar dentro do Partido Republicano todo um tipo de discurso que talvez fosse impensável até há uns anos atrás, e nomeadamente, por exemplo, aqui há poucos anos, um académico foi uma dessas encontros dentro do Partido Republicano, onde havia, por exemplo, pastores evangélicos, rabinos, padres católicos, entre, enfim, os militantes do Partido Republicano, mas vários setores da sociedade. E uma das discussões que o espantou imenso foi: o Partido Republicano tem que ser o Partido dos Trabalhadores. O capitalismo, como está, só dá palco às grandes empresas. As grandes empresas estão a destruir o empreendedorismo dos pequenos empresários. Que é de onde ele vem, não é? Ele é conhecido por ser milionário e proprietário de várias empresas. Grande parte delas faliram, mas isso são outros assuntos. Mas lá está, eu queria pegar aí num ponto que é: estes movimentos populistas dão a sensação que estão a falar pelo povo e pelas classes trabalhadoras, mas na verdade Trump é um bom exemplo de como isso é uma falácia. Na verdade, eles não estão realmente a defender as classes trabalhadoras. No caso de Trump, por exemplo, é contra o sistema de saúde público que foi introduzido pelo Obama. Portanto, isso é um claro sinal de que ele não defende as classes trabalhadoras. Isso é um aspecto interessante que tem sido também observado, que há uma contradição entre aquilo que é uma das características do populismo, que é o antissistema. Os populistas apresentam-se como a voz do povo puro, enganado contra elites corruptas, elites que incluem a grande finança, as grandes empresas, os políticos, os meios de comunicação social, a ciência. Portanto, uma elite que é vista como corrupta e destruindo a classe, o povo, o trabalhador puro. Mas mais frequentemente do que não, os populistas saem de alguma forma do sistema, seja ele político, seja ele económico. Portanto, essa ideia de que o político populista não estava no sistema, daquilo que observamos na literatura, nos estudos, que, enfim, há bastantes estudos já, não corresponde exatamente a uma realidade, não é? Mas lá está, isso não deixa de ser visto, nomeadamente o discurso. A questão discursiva é fundamental no populismo, e normalmente os populistas são excelentes oradores. Portanto, essa mobilização através do discurso é um aspecto fundamental do populismo, e nomeadamente como se consegue mobilizar emoções. E essa é uma técnica muito importante, não é? É preciso mobilizar emoções, e alguém que não mobiliza emoções, e eu acho que um dos grandes também problemas com a classe, ou alguma classe política, foi precisamente algum descuido com esse aspecto discursivo. E esse aspecto discursivo de facto é fundamental. Ele mobiliza, ele galvaniza. Um bom discurso tem que galvanizar, tem que mobilizar, e isso é algo que os populistas fazem claramente com bastante qualidade. Portanto, esse aspecto discursivo é absolutamente fundamental, mesmo que a realidade
pertencer ao sistema esteja lá, mas a questão discursiva e a forma como se mobiliza o descontentamento popular, a classe média tem vindo a diminuir sistematicamente nos Estados Unidos desde os anos 70, na Europa desde os anos 90, portanto esse descontentamento e essas razões que o dito povo encontra são capitalizadas pelo populista, e também a questão, depois outras explicações, a questão da imigração. É uma também das questões, obviamente, pelo populismo da direita dita radical, não é? Portanto, é um dos aspectos também muito capitalizados por esses partidos. A ideia de que há uma invasão, a ideia de que... Há questões entre os populismos de esquerda e direita. Quais é que são as bandeiras de cada lado? Acha que há uma real diferença entre o populismo de esquerda e direita? Há algumas características que têm sido apontadas pela literatura. Os dois são antissistema. O populismo da esquerda radical também é antissistema. Agora a questão é que não é... as elites são, enfim, pode-se dizer que até parecidas, não é? As elites económicas, a elite política, a ciência não é? Porque a esquerda, em princípio, tem confiança, pelo menos em algum setor científico, não é? Mas há semelhanças nesse aspecto. A ideia do o antissistema, essa é também uma questão. Depois há diferenças nesta questão da imigração, claramente. Depois, ideias de globalização. Podemos dizer que alguma direita radical é anti-globalização. Podemos dizer que a esquerda radical é alter-globalização. Esses são aspectos muito importantes na retórica. Depois as ditas causas fraturantes, não é? Aborto, eutanásia, por exemplo, os direitos da comunidade LGBTI, são vistos por alguns como sendo claramente aqui e há quem os veja como sendo estes assuntos como sendo a clara separação entre esquerda e direita. Enfim, este é um dos aspectos também. Portanto, há aqui algumas semelhanças. Quem é o povo, também a definição de quem é o povo, não é? E para uma direita radical, esse povo é mais identificado com questões étnicas, culturais. Para a esquerda radical é visto de forma diferente. Classe. Classe. E independentemente de questões étnicas, raciais, de questões culturais, de questões comunidade LGBTI, portanto há aqui um chapéu mais abrangente para quem é o povo. E também alguma literatura aponta, ou bastante literatura aponta, questões de prática de poder político. Nomeadamente, por exemplo, um autor que ele tem vindo a Portugal várias vezes, Cas Mudde, que é holandês, mas que trabalha nos Estados Unidos há bastantes anos. Ele aponta o autoritarismo como uma das características do populismo da direita radical. Portanto, uma falta de casamento entre uma democracia liberal e o projeto político dessa direita populista radical. Gostava agora de centrar a questão na política nacional. Considera que André Ventura e o Chega dão esse mote agora para nós ouvirmos mais opiniões conservadoras, para nós vermos cada vez mais líderes populistas e extremistas a aparecer na política portuguesa? André Ventura, a literatura, claramente considera-o como
líder populista, e o partido Chega, o partido de direita radical, partido populista de direita radical. Portanto, há aí um consenso claro na literatura sobre isso. E também é um processo interessante, não é? Porque Portugal é um dos últimos países em que assistimos a esta subida dos partidos populistas de direita radical, que no resto da Europa já tem uma subida ao longo de mais anos. Em Portugal é uma subida mais recente, mas que lá está, também tem muitas semelhanças com outros países, no sentido em que capitaliza também deste descontentamento popular, da quebra do nível de vida. E então, desde a Covid, não é? Temos assistido a uma clara, crise económica, agora também agravada pela guerra na Ucrânia, não é? Portanto, há aqui Se bem que o Chega é a favor do apoio à Sim, Ucrânia. mas, ou seja, a crise inflacionista provocada pela... Sim. Não é, que aumenta claramente a insatisfação, o problema dos serviços públicos que funcionam mal, o Sistema Nacional de Saúde, portanto há uma falta, e depois, claro, que também é algo a que também assistimos já há algumas décadas, não só em Portugal, como nos países nomeadamente mais desenvolvidos, que é uma desconfiança ou uma falta de confiança crescente nas instituições democráticas, e por instituições democráticas falamos em parlamentos, governos, instituições do Poder Judicial, meios de comunicação social. Portanto, há uma falta de confiança crescente nas instituições democráticas que os populismos capitalizam. Portanto, isso também é transversal e também na América Latina também é uma falta de confiança também muito antiga. Portanto, há um conjunto, e depois em Portugal o caso também, o Partido Comunista tem vindo a perder peso eleitoral, os sindicatos, como falei há pouco, a percentagem de sindicalizados, muito pouco, portanto... o discurso do Chega também é verdade que tem evoluído, tem havido ali algumas mudanças em termos de defesa de um Estado mais social. Com a contratação de políticos aos grandes partidos. Essa é uma questão bastante importante. Eu acho que essa é claramente uma questão muito interessante também, e muito importante, e que não é? Tem implicações para o Chega, porque claramente há um crescimento eleitoral que é exponencial, não é? Passamos de um deputado e agora já temos 50, não é? Portanto, num espaço de 5 anos, não é? Portanto, há aqui um crescimento bastante assinalável. Vamos ver o que é que nos traz as eleições europeias, mas é claramente, e sempre assente na capacidade retórica de André Ventura, claramente que é um homem que tem essa capacidade retórica, e portanto, claro, também tem uma plataforma que começou na televisão, que lhe deu visibilidade, mas de qualquer forma é uma capacidade retórica capaz de galvanizar e de mobilizar. Isso é fundamental no populismo. Portanto, o Chega, e depois tem as ligações, não é, com os outros partidos populistas de direita radical, e que, segundo as sondagens, é verdade que as sondagens nos últimos anos têm têm falhado, mas daquilo que elas nos dizem, essa direita dita radical vai crescer, a representação vai crescer no Parlamento Europeu. Existe essa ameaça. Gostava só de lhe fazer uma pergunta sobre, neste caso, André Ventura. Eu tenho uma percepção, acredito que muita gente tenha, de que André Ventura não defende grande parte dos ideais que passa e que, de certa forma, se calhar aproveitou um espaço político que estava por explorar. Concorda com esta tese? Sim, isso também é apontado na literatura, que
havia, porque nós analisamos o populismo do lado da procura e do lado da oferta. O lado da oferta é o lado dos partidos políticos, o lado da procura é o lado da população. E havia indicadores muito claros de que havia procura do lado da procura, não é? Havia aquilo que nós chamamos de atitudes populistas. A ideia de que a elite é corrupta entre a população e que, como disse, se espelha nos estudos que apontam essa falta de confiança crescente. Aliás, nós fizemos no ISCSP, num projeto de investigação em que estou integrada também, que é liderado pelo professor Mirim e pela professora Conceição Pequito Teixeira, que é um projeto sobre os 50 anos da democracia em Portugal, e nós temos uma parceria com o Jornal Público, peço desculpa pela publicidade, mas temos essa parceria e o jornal tem vindo a divulgar o estudo que estamos a fazer, e temos percentagens absurdamente altas de falta de confiança nas instituições por parte dos portugueses, embora haja uma clara, os portugueses estão ao lado do 25 de Abril, da democracia, da liberdade, mas há uma falta de confiança absurdamente alta nas instituições, e estamos a falar 80% a 90%. Portanto, estamos a falar de algo bastante elevado, e portanto há aqui uma capitalização desta falta de confiança, e o Chega tem vindo a cavalgar nisto, a falta de confiança, o mau funcionamento de algumas instituições, a percepção de que há muita corrupção, e estou a falar em percepção, não estou a falar em factos, porque isso são as instituições judiciais, não é? O Poder Judicial é que determina, enfim, da legalidade ou ilegalidade, mas há uma percepção e é claramente mobilizada. Portanto, há atitudes populistas da parte dos cidadãos, essa questão de uma oposição entre uma elite corrupta e um povo que é explorado, maltratado por essa elite. Portanto, essas atitudes populistas já existiam, mas não havia um partido credível, pelo menos, capaz de explorar eleitoralmente estas atitudes populistas dos cidadãos. Portanto, também há atitudes populistas na questão da questão cultural, não é? Da ideia de que há uma invasão, também existiam, isto também faz parte das tais atitudes populistas. Portanto, havia uma procura. E aquilo que passou a existir com o Chega é um partido credível aos olhos dessa procura, até porque também sabemos nas eleições anteriores, em 2022, houve um aumento da percentagem de eleitores, e nestas também houve. E houve um aumento na votação do Chega. Obviamente que precisamos de dados mais concretos, mas isto bate certo com aquilo que é a literatura existente sobre os outros países. Os partidos populistas mobilizam estes setores da população que estão descontentes com o sistema e que em muitos casos não votavam, e que o líder populista mobiliza a votar através de uma retórica que é eficaz. A pergunta que eu considero que se impõe a todos nós que nos preocupamos, obviamente, com a democracia é: como é que nós vamos combater o populismo? Como é que nós vamos combater a manipulação da verdade? Que resposta é que os partidos democráticos têm que dar? Portanto, há aqui questões. Agora estamos a analisar a questão da pós-verdade, não é? Das fake news, o impacto que as redes sociais têm, e as redes sociais são de facto um novo ator na política. Em Portugal, penso que essa questão ainda não está muito bem tratada pelos partidos políticos. Por exemplo, nós sabemos, lá está, que os partidos populistas
operam muito nas redes sociais. As redes sociais têm sido um veículo fundamental em vários países estudados, e a eleição Bolsonaro, já antes, quando Bolsonaro foi eleito presidente, mas agora também nas últimas eleições, Bolsonaro-Lula, as duas campanhas, as campanhas dos dois candidatos exploraram muito a questão das redes sociais e desenvolveram uma estratégia muito específica para as redes sociais. E isso em Portugal não está feito. E isso nós vemos também, sobretudo nas novas gerações, não é, que são muito mais propensas a ler notícias e informarem-se em geral e a consultarem as redes sociais, e passam muito tempo nas redes sociais. O Chega é o partido que melhor domina as redes sociais. TikTok, por exemplo. O TikTok, claramente, mas também o Twitter é um partido muito eficaz nas redes sociais. Os outros partidos só agora começam a desenvolver essas estratégias. Já vejo alguma coisa, por exemplo, do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, que é um partido populista de esquerda radical, mas o Bloco de Esquerda também já tem alguma presença. O Partido Comunista começou muito tarde nas redes sociais, muito tarde, muito recentemente, e portanto os líderes mais seguidos, André Ventura, Rita Matias, que são muito dinâmicos, claramente estão num patamar muito acima dos outros partidos. Portanto, as redes sociais vão ter que ser objeto de atenção dos partidos, porque cada vez mais as novas gerações é onde se concentram, e sabemos também que as novas gerações votam também muito no Chega, não é? Portanto, há aqui vamos ter que prestar muita atenção às redes sociais, que me parece que é claramente o instrumento mais determinante à medida que o tempo vai passar. Depois há países, por exemplo, como o Brasil, que é um caso muito interessante, porque por exemplo, o Supremo Tribunal Eleitoral desenvolveu instrumentos de combate às fake news e com uma intervenção que, enfim, para um país europeu largamente ultrapassa aquilo que são as competências do Poder Judicial, mas é muito interessante porque eles desenvolveram várias medidas de combate às ditas fake news. Portanto, o Brasil é um caso de estudo relativamente à forma como as instituições judiciais, nomeadamente, estão a atuar para regular o espaço das redes sociais, mas depois claramente também, como sabemos, o WhatsApp, por exemplo, também foi muito usado nas campanhas de Bolsonaro, e a forma como tudo isto se espalha é um terreno muito de areias movediças relativamente ao que se pode fazer, ao que não se pode fazer. Até que ponto é que estamos a limitar a liberdade de expressão? Exatamente, portanto são terrenos muito difíceis de gerir dentro daquilo que é, não é? Qual é o entendimento de democracia? Pode haver ou não censura? O que é que determina? Que limites? Portanto, e mesmo assim há formas de contornar, não é? Portanto, diria que os partidos políticos, se querem votos, têm que demonstrar trabalho, têm que mostrar serviço, para que chegar uma palavra. Problemas. Exato, que é uma palavra que se usa muito na Turquia e que explica também a emergência e este poder, este tempo de mais de 20 anos no poder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento. Um dos lemas deste partido é política de serviço, mostrar serviço. E de facto tem mostrado, por isso é que tem ganho eleições sistematicamente, como Viktor Orbán. Eu tenho vários ex-alunos, por exemplo, a viver na Hungria, e eles dizem-me que notaram uma melhoria do nível de vida com Viktor Orbán no poder, não é? Portanto, há serviço, e é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver serviço. E portanto acho que é a única forma verdadeira, é mostrar serviço. Pegando nisso que está a dizer,
leva-me a outra questão que é, efetivamente eu também acredito que o sistema democrático existe, a política existe para resolver os problemas e tornar a sociedade melhor, a nossa vida melhor, basicamente. Como é que nós tornamos a governação mais eficaz? É através de introdução de especialistas, de tecnocratas na política. Até que ponto é que isso é positivo? E não vamos chegar a um ponto com essa introdução em que nós temos um governo a funcionar como funciona uma empresa. Essa questão, eu acho que a política é sobretudo combate ideológico. Eu acho que dificilmente se pode separar as soluções que são aplicadas pelos partidos da sua ideologia. Porque assim, o problema existe, não é? A questão é que cada partido olha para a resolução do problema de uma forma diferente. Enfim, de uma forma simplista, podemos dizer que a esquerda advoga mais Estado e interferência, não é? Em alguma liberdade, nomeadamente a dita a mão invisível, não é? A esquerda não acredita na mão invisível, a direita acreditará mais na mão invisível. Portanto, eu acho que dificilmente as soluções técnicas não passam por alguma questão ideológica. Eu acho que isso é muito difícil. Nós, obviamente, assim, podemos cortar em tudo, não é? Agora olhamos para Javier Milei, outro populista, não é? Agora, no último trimestre, não é? A Argentina chegou a não é? Tem umas contas melhores pela primeira vez, não é? Não há déficit, não é? Mas depois isso tem consequências a nível da população, não é? Isso faz aumentar a pobreza, não é? Portanto, há soluções que pode-se cortar, é uma solução objetiva, mas isso depois tem outro tipo de consequências, não é? Portanto, no peso, no deve e no haver de corta, não corta, o que é que isto vai provocar, o que é que não vai provocar, há um peso ideológico, não é? As soluções aplicadas, Javier Milei não é um economista, não é? Portanto não se pode dizer que não seja de alguma forma um técnico, mas eu acho que a política é sobretudo combate ideológico. Eu não acredito numa política desprovida de ideologia. Gostava de terminar por lhe dar aqui uma simbólica oferta. Obrigada. Acredito que os livros são a melhor forma de nós aprendermos conhecimento e espero que goste. Não sei se já tem. Muito obrigada. Por acaso não tenho. Boa, por acaso boa. Não tenho. Obrigada. E era um livro que eu não sei se posso mostrar. Claro. Por acaso não tenho. E era um livro que eu andava à procura, porque é de facto dos mais citados nos últimos anos. E lá está, parece que voltámos ao tempo, não é? Novamente tinham falado da morte das ideologias, que já não havia e que, enfim, estávamos todos num caminho único, mas as ideologias estão de volta e a política, diria, também está de volta, e diria aqui, para terminar aqui num tom também de os cursos e as licenciaturas e mestrados e doutoramentos em Ciência Política e em Relações Internacionais são fundamentais para compreender os nossos tempos e para dar resposta aos nossos tempos. Portanto, a política não acabou, as ideologias não acabaram e as nossas áreas são mais fundamentais do que nunca para compreender estes tempos e sabermos navegar estes tempos da melhor forma. Sabermos reagir, sabermos ajudar também as pessoas a fazer uma reflexão séria sobre aquilo que está a acontecer todos os dias. Professora, gostei muito de a reencontrar, desta vez nesta versão, e obrigado por ter vindo, foi uma conversa muito interessante. Obrigada, para mim também foi muito interessante e um gosto de rever-vos, é muito bom ver-vos bem e a concretizar aquilo que são os vossos interesses e projetos.